Bom, mas nós vamos começar o programa de hoje falando de política e eleições 2022. E para fazer essa reflexão aqui com a gente, convidamos o ex-senador, ex-chanceler, ex-ministro da Justiça, o riopretense Aloysio Nunes Ferreira Filho, a quem desde já eu agradeço pela gentileza de ter atendido o nosso convite. Senador, obrigado aí mais uma vez. Então, queria que o senhor começasse fazendo uma reflexão, como que o senhor tem analisado o atual cenário político-eleitoral do Brasil, o senhor que viveu intensamente a política brasileira nos últimos 40 anos, combateu a ditadura de 64, o golpe de 64, foi exilado na França e voltou no processo da anistia, se elegendo deputado estadual, deputado federal. Enfim, o senhor ocupou aí quase todos os cargos que um político brasileiro pode ocupar. Obrigado, senador. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Um bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo aí. Como é que eu estou vendo esse panorama político? Bom, é claro que a eleição que mais chama atenção nesse momento é a eleição presidencial. Embora a eleição do Estado, pouco a pouco, vá ganhando também um grande relevo na atenção dos eleitores, como não podia deixar de ser. Eu participei, Alexandre, de várias eleições presidenciais, como militante político, né? E uma vez até como candidato à vice-presidência. Nas eleições de que eu participei, nas quais eu militei, demora um pouco até chegar à definição final. Quer dizer, o quadro político vai se decantando pouco a pouco até que sobressaem os dois principais protagonistas, não é isso? Se lembra da eleição em que Collor, por exemplo, foi eleito presidente da República. Havia uma multidão de candidatos e, de repente, as coisas foram afunilando, até que ficaram três: Collor, Brizola e Lula. Não é? Foi indo até que ficaram os dois, Lula e Collor. Então, esse é um processo político que vai demorando até se consolidar. Claro que as campanhas eram mais longas do que essa. Hoje, essa campanha é muito curta. Você imagina, a campanha mal começou oficialmente e daqui a 40 dias já tem o primeiro turno. Mas o fato é que, dessa vez, o cenário do eventual segundo turno já se configurou ainda bem antes de começar a campanha. Nós já sabemos quem vai estar no segundo turno. Bolsonaro e Lula. Não há muita dúvida mais, né? A hipótese de uma terceira via, ela se frustrou, nunca conseguiu ficar de pé, né? Então, hoje nós já estamos vivendo um eventual segundo turno, podendo a eleição se decidir no primeiro turno, inclusive. As pesquisas dizem que a possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno está no radar. Não é que é uma coisa muito provável, mas é possível, né? Então é isso, a campanha já está colocada, com as duas opções. É Lula ou Bolsonaro, não há dúvida nenhuma, né? Eu respeito muito a candidatura da Simone Tebet, da senadora Soraya, mas do candidato pelo Novo, que também... mas que não vão. O fato é esse, né? Eu cheguei a participar de uma campanha eleitoral em que o candidato não tinha a menor viabilidade, foi uma luta tremenda chegar até o final. A campanha do Ulisses, eu com o Ulisses, que foi um dos grandes políticos do Brasil. O Ulisses não saía do lugar, chegou no final com 4%. Né? Então, é isso, é essa opção. Eu já tenho a minha opção, eu vou votar no Lula no segundo turno, no primeiro turno, aliás. Mas as candidaturas alternativas, o Ciro Gomes está aí, é o mesmo Ciro Gomes, eu vi na televisão ontem, não tem nada de novo, aquela coisa, eu não consigo aprovar no Congresso, vou chamar um plebiscito. Ora, o plebiscito tem que ser aprovado pelo Congresso, é o que diz a Constituição brasileira. Não dá para você inventar um caminho. Tem um programa, uma série de ideias interessantes, algumas meio que eu não concordo, mas uma série ele tem propostas. Só que não tem como implementar essas propostas, porque é uma candidatura isolada, só ele e o partido dele, né? Então, a coisa está colocada entre o Lula e o Bolsonaro, e é assim que nós vamos até a eleição.
Sem dúvida. Senador, pela primeira vez, desde as primeiras eleições diretas para presidente, em 89, o PSDB, o seu partido, não tem um concorrente na cabeça de chave. Eu queria saber o que aconteceu com o PSDB que por anos, aí, por décadas, foi protagonista, rivalizou com o PT ali, o comando da política nacional. O que aconteceu com o PSDB? E por que o senhor optou por votar no Lula no primeiro turno? Porque, a despeito do PSDB não ter candidato a vice, está numa federação ali com o MDB, com a Simone Tebet. Uhum. Bom, o PSDB não tem candidato à presidência da República porque não tem posição política. Você não inventa uma posição política para participar de uma grande eleição presidencial, né? Qual foi a posição política do PSDB depois da eleição do Bolsonaro? Nós tivemos um candidato, o candidato foi mal, o Geraldo Alckmin, também uma candidatura muito difícil naquele momento. Apesar de todas as qualidades do Geraldo Alckmin, ele não conseguiu emplacar uma candidatura presidencial. É porque o PSDB já vinha se esvaziando, em termos de ideias, esse que é o problema. Você não consegue ter uma candidatura presidencial se você não tiver uma proposta para o país. E a proposta você não inventa contratando um consultor na véspera da eleição para rascunhar o programa eleitoral. Isso tem que ser plantado, né? Tem que ser colocado aos poucos e com visibilidade, especialmente no Congresso Nacional, durante o período de entre-safra, entre uma eleição e outra. Ora, o PSDB não teve isso. O PSDB votou com o Bolsonaro algumas das coisas mais malucas, como, por exemplo, a volta do voto impresso do PSDB, a maioria do PSDB votou na Câmara, né? O PSDB tinha lá no Senado um vice-líder do governo que era do PSDB, o senador Isalci Lucas, né? Não conseguiu ter uma posição política que unificasse minimamente o partido e desse um sinal de que, olha aí, nós estamos atentos aos problemas nacionais. Você não teve nenhum tipo de iniciativa importante no plano nacional. Aí não tem como ter candidato. Ensaiou ter uma candidatura presidencial, que foi a candidatura do Dória, que foi rifado pelo partido. Por uma razão muito simples, porque o Dória era oposição ao Bolsonaro. Não é porque ele é antipático, metido a granfina, não é isso, não. Pode ter uma série de problemas pessoais, né? E qualidades também. Acho que ele fez pela vacina foi uma coisa muito importante, né? É um governo que tem o que dizer. Você pode não concordar, mas ele tem uma plataforma, ele tem uma característica política. Ele é um candidato de direita, mas uma direita republicana, uma direita moderada, não é? E se fosse candidato, faria um casco no rombo do navio do Bolsonaro, um buraco no casco do navio do Bolsonaro. Acontece que, por esta razão mesma, o PSDB não quis tê-lo como candidato e o rifou. De uma maneira vergonhosa, até obrigaram ele a sair. Quando ele resolveu ficar no governo, disseram, você vai embora. Uma coisa horrorosa, né? Alguns dos mais ferrenhos adeptos da candidatura dele na prévia foram os primeiros a colocá-lo para fora. Por quê? Porque o PSDB não quer ter candidato. Especialmente não quer candidato de oposição ao Bolsonaro. Com a boa parte da nossa base eleitoral, hoje vota no Bolsonaro. Não é? Uma outra parte, minoritária, mas uma parte razoável, tem outra inclinação, mais à esquerda, porque o PSDB é um partido de centro-esquerda, era. Então você tem uma parte mais à esquerda, no meu caso, e uma parte mais à direita, né? O Alckmin. Era isso o PSDB. Hoje perdeu qualquer característica, não quer ocupar, não quer dar um recado claro sobre o que é. Então você tem um candidato em São Paulo que está com a Simone, no Rio Grande do Sul também. Seu candidato em Minas está com o Ciro. Você tem um candidato no Mato Grosso do Sul que está com o Bolsonaro. Então, não é mais um partido nacional. Se você não é um partido nacional, você não pode ter candidato à presidência da República. Virou uma espécie de MDB aí dos bons tempos lá. O MDB, não, é fragmentado, eu digo, fragmentado. Mas o MDB tem uma implantação nacional bastante sólida, né? Bastante sólida. Não tem muita clareza programática, vai para um lado, vai para o outro, mas tem uma implantação nacional, tem um patrimônio de implantação. Nós temos um patrimônio de implantação aqui em São Paulo, o PSDB aqui é muito forte. No Rio Grande do Sul é um partido forte,
partido tem organicidade, tem vida, né? Mas não deixa, ele foi, é uma planta que não foi regada nos últimos tempos. Sim. E aí vai morrendo. O senhor, ao lado do Fernando Henrique, o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-senador José Serra, eram um dos próceres do partido. Os senhores abandonaram a militância interna, a vida partidária, foram rifados também? O que houve que os senhores não participaram desse processo? Não abandonei a vida partidária, eu sou membro do PSDB, né? Participo das discussões internas, sempre com uma voz muito crítica, aliás. As críticas que eu estou fazendo a você e aos nossos telespectadores eu faço internamente no partido, né? Faço de uma maneira muito fraternal, muito franca, porque eu quero que o PSDB se corrija, que ele se recomponha como um partido influente. O Fernando Henrique tem 91 anos, ele já fez o que ele fez pelo Brasil, para mim, entendeu? Foi um grande presidente da República. O Serra, hoje, é candidato a deputado federal. Ainda ontem tive uma reunião do lançamento da candidatura dele, muito concorrida, está bem, é candidato a federal. O Serra, eu acho o Serra o político, um dos grandes políticos que o Brasil teve e tem nas últimas décadas. Se você olhar tudo que existe ao nosso redor, muita coisa que existe é o Serra. Por exemplo, aqui em Rio Preto, né? Essa duplicação da rodovia Euclides da Cunha, quem foi que fez? O Serra. Não é? A rede Luci Montoro em Rio Preto, foi o Serra que instalou. O Serra teve uma atitude, foi um grande ministro da Saúde. Você imagina o que ele fez para quebrar a patente dos genéricos, dos remédios contra a AIDS, na própria criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, que o espectador mais jovem não tem ideia da importância disso, porque antes do SUS, quem não tinha carteira assinada era indigente, não é? O SUS foi criado na Constituinte, mas o recurso para o SUS, o dinheiro, foi o Serra que criou, com a vinculação constitucional de recursos para a saúde em todos os níveis da federação. Então, o Serra é um cara que ainda vai dizer muita coisa para o Brasil, né? Agora, temos quadros novos, interessantes vindo aí. Acho, gente boa, está chegando, né? Eu vejo a candidatura do Popa em Rio Preto, que está procurando se firmar, é um vereador bastante atuante. Enfim, tem gente nova vindo, né? Eu, pessoalmente, eu não vou mais disputar a eleição. Eu disputei 10 eleições. 10. Ganhei 8, perdi 2. Uma para prefeito de São Paulo e outra vice-presidente da República. 10, incluindo a presidência do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Acho que já deu. Né? Já deu. Tenho 77 anos, estou bem. Mas acho que é a hora de sair. Eu não fui candidato para a reeleição ao Senado. Achei que já tinha cumprido o meu papel. E uma hora a gente tem que parar mesmo. Não tem que se cronificar como candidato. Sem dúvida. Até para que surjam novas lideranças, mas o que acabou não acontecendo no... E saio bem, entendeu? Saio feliz, fiz muita coisa que eu queria fazer, tive felicidade na vida pública, tive votações importantes, inclusive aí em Rio Preto, sendo o candidato mais votado a deputado federal em 2002. Enfim, agora chega a hora, tá bom. Não quero mais, estou aqui, ó. E aí também o que eu estou fazendo aqui? PSDB... Estou com meus livros, tá vendo meu livro aqui? Trabalho na Prefeitura de São Paulo, trabalho ainda na Prefeitura de São Paulo, e é isso aí. E o PSDB também perdeu a sua grande liderança jovem que despontava aí, que era o Bruno, né? Infelizmente. O Bruno, exato. Foi uma coisa terrível. Né? Terrível. Senador, e em São Paulo, o que acontece com o PSDB em São Paulo, que depois de uma hegemonia aí de quase 30 anos, pela primeira vez, não vou dizer que vai perder, mas corre o risco de, pela primeira vez aí, está correndo o risco de perder a máquina do Estado de São Paulo, a segunda mais importante do país, e emendando, o que o senhor acha da ida do Rodrigo Garcia pro PSDB e ser o candidato do partido? Olha, eu gosto muito do Rodrigo Garcia. Não é pelo fato de estar hoje no meu partido, não. Quem o conhece, quem conviveu com ele na vida pública, sabe que ele é um sujeito extremamente disciplinado, corajoso, conhece o Estado de São Paulo, conhece a administração pública a fundo, pelos cargos que ocupou em mais diferentes setores da administração paulista. Acho que ninguém tem o preparo
que o Rodrigo Garcia tem para governar São Paulo. Ninguém. Ele foi muito bem-vindo, eu fiquei muito feliz com a vinda dele para o PSDB, porque exatamente nessa linha que precisa ter gente nova. E ele sempre foi muito próximo do PSDB, ele trabalhou nos governos nossos, né? No governo do Dória, no governo do Alckmin, muito tempo, nos dois governos do Alckmin, sempre foi um aliado muito próximo do PSDB. Acho que a eleição em São Paulo vai ficar, acho eu, entre o Haddad e o Rodrigo Garcia. Acho eu. Eu não acredito muito nesse transplante de político como está sendo tentado aí com esse Tarcísio. Não acredito. O Tarcísio não tem a menor ideia, ele não sabe. Pode ser um ser inteligente, preparado, estudou no colégio militar. Eu até cheguei a conviver com ele pouco quando era ministro no governo Temer, e ele trabalhava numa área de parcerias, PPPs, né, no governo. Cheguei a participar até de algumas reuniões com ele, fiquei bem impressionado. Mas tudo bem, mas ele não é alguém que, de repente, ele está cumprindo tarefa. O Bolsonaro vai ser candidato em São Paulo. Ele está aqui, se plantou em São Paulo, dizendo, olha, eu estou aqui, vocês não deram conta de resolver os seus problemas, eu estou aqui para resolver, como se fosse um super-homem. Baixa um pouco a bola, Tarcísio, não é assim não. São Paulo tem gente boa, gente preparada, gente que conhece o Estado e que ele não conhece, né? Então, ele tende a grudar no eleitorado do Bolsonaro. Não sei se vai levar todo o eleitorado do Bolsonaro, que é grande em São Paulo, porque também o eleitor não vota automaticamente. O cara é do Bolsonaro, eu voto no Bolsonaro para presidente, vou votar nele para governador. O eleitor está muito esperto, muito sabido. Não é mais assim, analisa as coisas, né? Eu ando aqui da minha casa até a prefeitura, eu tenho um ônibus que me serve muito bem aqui, que é o Cardoso de Almeida. E eu fico ouvindo as conversas. E muitas vezes me identifico, outras vezes não. Que o Data Busão tem dito aí em São Paulo? O Data Busão diz isso, que o eleitor, primeiro, é muito, muito grande para quem anda de ônibus, o voto no Lula, né? E segundo, essa coisa, vamos ver quem é o melhor, eu já ouvi muito disso, ainda ontem. Pô, mas quem é esse Tarcísio? Será que ele vem aqui? Como é que é? Entendeu? Porque não... o eleitor começa a fazer essa diferença. Eu me lembro, Alexandre, uma campanha, o Fernando Henrique candidato à reeleição. Nós tínhamos na nossa coligação, havia 2 candidatos a governador, Mário Covas e Paulo Maluf. Ambos apoiavam o Fernando Henrique. Não é? Ganhou o Mário Covas. Mas o fato é que não existe um automatismo entre o candidato à presidência e o candidato a governador. Isso é muito... Se engana quem acha que o eleitor é simplesmente uma máquina, você aperta o botão e sai o resultado. Perfeito. Falar um pouquinho da saída do Geraldo Alckmin do PSDB para ser vice do Lula, né? Numa composição aí que há um ano atrás seria impensável para qualquer um. O PSDB perdeu a chance de manter o Alckmin, tentar, enfim, negociar ali, ou não tinha mais clima para o Alckmin no PSDB? E como que o senhor vê aí como que o senhor analisa essa escolha dele de ir para o PSB para ser vice do Lula? Eu não conversei com o Alckmin nessa fase que ele estava para sair do partido, não estava. Era evidente, eu sabia, claro, que havia um problema entre ele e o governador Dória. Isso era uma coisa evidente, não precisa estar por dentro dos bastidores para saber que havia lá uma indisposição. Por outro lado, o Alckmin foi sempre muito próximo ao PSB de São Paulo. Tanto é que o Márcio França foi vice-governador. Ele era o governador e o Márcio era o vice, né? Tem um diálogo muito bom nessa área. Agora, acho que foi uma decisão muito boa do Lula convidá-lo, porque o Alckmin é alguém que vai ajudar o Lula no governo, se o Lula for eleito, e na interlocução com setores da sociedade mais ligados à vida no interior, setores que não eram próximos eleitoralmente do Lula e que ele pode agregar com isso, né? É uma demonstração por parte do Lula também de abertura
para ir além do PT, fazer um governo que não seja um governo exclusivamente petista, mas um governo de amplo espectro de apoio político, econômico e social, como eu acredito que deva ser o governo dele se ele for eleito. Precisa ser assim, não tem outro jeito. O Brasil não pode continuar essa polarização estúpida que nós estamos vivendo. Tem que ser um governo amplo, como foi, aliás, o primeiro governo dele. O primeiro governo do Lula foi assim. Nós não participamos, nós do PSDB, no governo dele, mas ele muitas vezes tratou conosco de coisas importantes para aprovar no Congresso Nacional. Eu mesmo, muitas vezes. Então, eu acho que foi uma boa escolha. É um candidato de centro democrático, e que amplia a base da candidatura do Lula. Um verniz liberal aí, vamos dizer assim, né? Na entrevista de ontem no Jornal Nacional, o Ciro Gomes fez críticas ao que ele chamou do presidencialismo de coalizão, que é o que vem aí no Brasil desde 89. E ele fez críticas a isso, disse que se for eleito, ele vai tentar acabar com esse presidencialismo de coalizão, enfim, não explicou direito ali, falou de plebiscitos, tal. O que o senhor acha? O Brasil tem alguma alternativa fora desse presidencialismo de coalizão? O Brasil está preparado para um parlamentarismo, de repente? Eu não sei muito bem como você caracteriza, do ponto de vista da ciência política, um presidencialismo de coalizão. Porque coalizão é sempre necessário para governar, a menos que você tenha um partido com a maioria absoluta, que é muito raro acontecer, e é cada vez mais difícil de acontecer, né? Com a difusão dos impossível, né? Praticamente impossível. É praticamente impossível. É sempre uma coalizão. Em todo o país. Você pega nos Estados Unidos, você tem dois grandes partidos, republicanos e democratas. Não precisa fazer coalizão. Agora, vai na França, vai na Itália, vai em Israel, vai em qualquer lugar. Você tem país democrático, tem várias opções. Para governar, você tem que ter uma maioria. Se a maioria não sair da urna, você tem que negociar, discutir um programa para ter Eu acho que o presidencialismo no Brasil hoje não é um presidencialismo de coalizão. É um presidencialismo de avacalhação. É diferente. Quer dizer, é gente que se junta em torno de um presidente para dividir setores, lugares na máquina pública, sem nenhuma ideia de programa, sem nenhuma ideia programada, sem nenhum projeto do país. Nós, Fernando Henrique, nós tivemos uma coalizão. Nós tivemos conosco o PFL, que, aliás, é a coligação principal, tivemos o MDB, na época era o PMDB, nós éramos o PSDB, fizemos uma coalizão. O PTB participou da nossa coalizão, da base do governo, mas nós tínhamos um programa que o Fernando Henrique implementou, um programa importante para consolidar o Plano Real, as reformas todas que vieram, né? O que está acontecendo hoje é uma avacalhação completa. Você tem, no Congresso Nacional, você tem um grupo que tomou conta do Congresso, o chamado Centrão, que o Bolsonaro inicialmente disse que não aceitava, mas hoje ele é refém do Centrão. O que o Centrão fez? Eles, diante da fraqueza do presidente, o presidente Bolsonaro, ele é truculento e tal, mas ele é fraco politicamente. Fraco porque não tem nada na cabeça, não tem nada para propor de sério para o Brasil. Essas bobagens de arma, cloroquina, besteira. Então, então ele é fraco politicamente, precisa de ter gente lá, senão ele é derrubado, fazia o impeachment dele. E o que acontece? Essa turma tomou conta do governo, do miolo do governo, não apenas de cargos importantes, não é? Como, por exemplo, a Casa Civil, mas, sobretudo, do orçamento. O orçamento hoje é absolutamente controlado por essa maioria parlamentar que se organizou em torno do presidente da Câmara e outros. Essa gente controla quase toda a verba que o presidente tem para gastar implementando o seu programa. Investimento, públicas, né? Investimento, está tudo na mão deles. Tudo. Entendeu? Para fazer qualquer coisa tem que pedir licença para o Arthur Lira. Essa é que é a situação no Brasil hoje, né? Sem nenhum critério, orçamento secreto. Como já se viu, o orçamento é a alma da vida do parlamento.
de uma democracia representativa. É quando os representantes do povo escolhem o que se vai fazer com o recurso que se coleta através de impostos. Não é? Tem uma boa parte que é secreta. Emendas de relator, uma coisa absurda. Então tem que desmontar isso. Para desmontar, você tem que fazer uma outra coalizão, uma coalizão decente. Agora, o Ciro, ele fala uma coisa que é uma fantasia política. Se eu não tenho maioria, eu vou fazer plebiscito. Mas o plebiscito tem que ser aprovado pelo Congresso. Está na Constituição brasileira. Não é o presidente que chama o plebiscito. Quero fazer um plebiscito. Tudo bem, quero fazer um plebiscito? Submeta a proposta ao Congresso. E se ele não tem maioria, não sai plebiscito. É uma coisa inteiramente sem sentido, né? Sem dúvida. O senhor falou de projetos, senador. Hoje, qual que seria a grande prioridade do país? Vamos dizer que o senhor fosse eleito presidente da República. Qual seria a sua meta aí em 4 anos? Qual que é a prioridade para o Brasil hoje? Bom, você sabe que essa eleição também tem uma coisa inédita, essa que nós estamos vendo agora. Pela primeira vez se discute a democracia, a solidez da democracia, diante de um presidente que ainda agora, no Jornal Nacional, diz que vai respeitar o resultado das urnas se e quando as eleições forem limpas. Aí perguntaram, e quem é que vai decidir se as eleições forem limpas? Sabe o que ele falou? As Forças Armadas. Isso não é papel das Forças Armadas. Isso é uma... Então nós temos um presidente dessa natureza, sempre que elogia os procuradores, enfim, que tem arroubos antidemocráticos e não esconde as suas tendências antidemocráticas. Então, pela primeira vez, nós temos um componente de defesa da democracia, que é absolutamente vital no Brasil, eu acho. Mas eu acho que também, diferentemente de outras eleições em que a democracia esteve no centro, nós temos outra questão que hoje cada vez mais está no centro, que é a desigualdade, a tremenda desigualdade que existe e sobre a qual você não pode construir uma democracia estável. Você tem que ter políticas importantes de combate à desigualdade. E aí, basicamente, educação. Não tem dúvida nenhuma. Educação, não só educação clássica, mas também educação digital, hoje sem acesso ao mínimo do alfabeto digital, as pessoas têm enorme dificuldade para trabalhar, para se inserir na vida, não só trabalhar, mas se inserir na vida, né? Então, eu acho isso. O essencial é você ter um grande projeto para renovar, para estender, para qualificar a educação no Brasil. Essa é a chave, eu acho, do combate à desigualdade. Sem dúvida. Muito bom, gente. Estou conversando com esse senador, ex-ministro Aloísio Nunes, fazendo uma reflexão aí do estado de coisas que vivemos hoje. Senador, o ano passado, no 7 de setembro, a gente teve aquelas manifestações com tentativas de intimidação aí ao Supremo, etc. E muito tem se falado aí a expectativa do que pode acontecer nesse 7 de setembro. O que o senhor acha que pode acontecer? Podemos ter uma repetição daquele episódio, ainda mais considerando ontem esse mandado de busca e apreensão aí emitido pelo ministro Alexandre de Moraes a um grupo de empresários por uma conversa no Facebook, no WhatsApp. Até já emendo aí, se o senhor, como jurista, como ex-ministro da Justiça, considera correto esse tipo de ação ou só reforça a narrativa bolsonarista aí de que não tem liberdade no país, de que eles são perseguidos pelo Supremo? Então, já emendando essas duas questões aí. A narrativa bolsonarista, ela vai existir do mesmo jeito. Faz parte digamos, do repertório clássico do Bolsonaro. Agora, eu acho que se você tem, e foi revelado pela imprensa, diálogos de empresários influentes, importantes. Gente com dinheiro, né? Gente com dinheiro, gente influente nos seus diferentes setores. Você tem lavareiro, você tem construção civil, você tem vários setores ali que estão presentes, né? Dizendo, ó, precisa ter um golpe no Brasil. Eu acho importante que o Supremo diga como é que é isso aí, vamos ver direitinho. Então, é uma investigação. Se não tem golpe nenhum, se é simplesmente jogando conversa fora, arquiva e acabou-se.
Então, mas você tem que investigar para saber qual é o grau de seriedade desse tipo de coisa. Eu acho que não tem seriedade nenhuma. Eu acho que a gente falastrona, a gente que não tem outro assunto além de ganhar dinheiro, claro que é bom, fazem movimento o mundo da economia, mas ficam jogando conversa fora. Ou se não estão financiando grupos, esses grupos Pode ser, então é por isso que eles estão vendo. Isso é uma investigação. Agora, se a investigação não der em nada, espero que não dê em nada, tudo bem, arquiva. Não é a primeira investigação que será arquivada por falta de provas. Bom, isso. Agora, não creio que o 7 de setembro vá dar margem outra vez a esse tipo de manifestação como houve no ano passado. Eu acho que o próprio Bolsonaro já percebeu que ele foi demais, entendeu? Porque tem uma parte dos seus adeptos que votam nele que não vão acompanhá-lo nessas maluquices. Então, acho que ele perde voto com isso. Porque o voto dele, do raiz, ele já tem, não vai mudar. Assim como o voto raiz do Lula não vai mudar. Vai ter alterações na margem, um para cá, outro para lá, mas o voto raiz não. Então, esse tipo de manifestação translocada pode, sim, influenciar uma margem de eleitores que são mais da direita, mas que não querem golpe, não querem confusão. Então, não creio que ele vai repetir. Quem sou eu para dar conselho? Ele é presidente da República. Mas eu não creio que isso vai repetir, não. Acho que em negócio em matéria de pataquada, já ficamos felizes com o coração do Dom Pedro I, né? Que é uma coisa absolutamente ridícula. Ia perguntar, então, deixa eu fazer a pergunta. O senhor, como ex-chanceler, ex-ministro aí das Relações Exteriores, faria uma negociação dessa com Portugal para trazer o coração do Dom Pedro, né? Não tem sentido nenhum. Já houve uma tentativa de como é que chama isso? De aproveitamento político do cadáver do Dom Pedro. Sim, trouxeram os restos em 72, né? O Médici, né? Ditador, sanguinário ditador Médici, trouxe o cadáver de Dom Pedro, que era na época, em Portugal, havia uma ditadura em Portugal. Trouxe lá a ossada de Dom Pedro, aqui. Ele tinha sido sepultado no Mausoléu Real, em Lisboa. Ficou lá, mas o coração estava no Porto. Estava trancadinho lá numa caixa. Quietinho, 188 anos depois, Bolsonaro, vamos trazer o coração de Dom Pedro. Tudo bem. O que vai dizer o presidente de Portugal, que já teve 5 vezes no Brasil? O que vai dizer o primeiro-ministro de Portugal? Vai criar uma briga com isso? Não, quer o coração, leva. Não tem, mas eu acho uma coisa necrófila e brega. Sem dúvida. Senador... O Itamaraty não participou de negociação nenhuma. O ministro das Relações Exteriores, nesse caso, ele é ministro, ele cumpre ordem. Sim. O Itamaraty acho que não teve eu jamais faria isso, pelo amor de Deus. Eu tenho medo danado de alma do outro mundo, já imaginou? Senador, rapidinho para a gente encerrar, a instrumentalização das Forças Armadas. As Forças Armadas estão avançando o sinal nas suas prerrogativas. Eles foram instados a isso, né? Eu acho, inclusive, um erro do presidente da época do Tribunal Superior Eleitoral convidar o Ministério da Defesa para participar do exame do nosso sistema eleitoral. A gente tem gente civil competente para isso, as Forças Armadas também tem, mas não tem como se convidar oficialmente o Ministério da Defesa. Eles foram instados a isso, errado, acho. Claro, estão ocupando cargos, muitos cargos civis fora da defesa. E essa gente está bem, está ganhando o DAS, que é o nível salarial muito alto e tal. Agora, eu conheço bem os militares brasileiros, convivi com eles, tenho relações, alguns convivi no governo, tenho relações pessoais com militares muito, muito graduados, né? Não vejo neles nenhuma disposição para dar o golpe. Sinceramente, não vejo. Que bom. Não vejo nenhum comandante de força metido nesse negócio. Não vejo, sinceramente, não. Eles têm medo de confusão. Setores das Forças Armadas. E polícia, senador? Polícias militares, motins isolados, há essa possibilidade, o senhor acredita aí? Enfim.
Opa, acho que a gente perdeu o senador aí, mas já estava no começo aqui. Caiu, Israel? Vamos ver se o senador consegue retomar aí a... Bom, a gente estava conversando com o senador, o ex-senador Aloysio Nunes, perdemos a conexão, mas já estamos aqui de volta. Mas a gente também já estava no finalzinho da entrevista, o senador está aqui com a gente só para se despedir. Senador, quero agradecer a sua participação aqui e deixar um recado do presidente da Câmara. Ele estava, o Pedro Roberto, vereador, estava assistindo a entrevista, mandou uma saudação para o senhor. Obrigado, abraço ao presidente. Também agradeço muito a acolhida. Só uma parabéns sobre as polícias militares. Eu não acredito que a polícia militar vai entrar em baderna e confusão. Não acredito. Perguntei à coronel Helena, ela conhece bem o ambiente em que ela viveu. Você acha que a polícia militar vai entrar em confusão? Você teve uma coisa errada. Houve muitos movimentos de greves, essas coisas todas da polícia militar. E o Congresso sempre votou anistia, aliás, contra o meu voto. Mas o fato é que nós teremos, não creio que seja da cabeça do policial militar. O policial militar não gosta de confusão, ele gosta de ordem, faz um trabalho difícil, sacrificado. E mais, nós teremos novos governadores, né? Governadores eleitos, vão ser eleitos junto com o presidente da República, e que tem a Polícia Militar nas mãos, tem apoio da Polícia Militar. Não acredito, realmente não acredito. É uma força disciplinada e valorosa. Agora, mais uma vez, agradeço muito pela oportunidade que você me dá, Alexandre, de retomar esse contato com os meus amigos aí de Rio Preto. Estamos sempre à disposição, senador. É só chamar, o espaço está aberto aqui, não só para o senhor, todos os políticos aqui têm espaço aberto para falar à população de Rio Preto, por meio da TV Câmara, políticos aí de todos os espectros partidários. Obrigado, viu, senador? Tchau. Tá aí, gente. Senador Aloysio Nunes, sempre bom ouvir a palavra do senador, seu conhecimento de política, sua vivência na política, né? Lembrando, para quem não conhece, o Aloysio, quando teve o golpe em 64, era estudante, membro do diretório acadêmico do Largo do São Francisco, acabou se envolvendo aí, enfim, na luta armada, e teve que acabar, foi exilado do país, ficou por quase mais de uma década na França, depois retomou e aí seguiu uma vitoriosa carreira político-partidária, primeiramente no PMDB, o antigo MDB, depois PMDB, hoje MDB de novo, e depois ajudou a fundar o PSDB, Partido da Social Democracia Cristã.